Dois violeiros cheios de causo e de boa música. Hoje estão comigo aqui o Levi Ramiro e o Paulo Freire. Eu pego nessa foice, com essa foice eu não trabalho. Se a viola é o nosso instrumento da música caipira, nós vamos conhecer um instrumento que se popularizou na música caipira americana, o banjo. Tudo isso agora no Som em Prosa. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no Som em Prosa dois sujeitos bons de música e bons de conversa também. Olha, se somar o trabalho dos dois aqui dá para mais de 20 discos aí fácil, não é? Estou aqui com o Levi Ramiro e o Paulo Freire, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Vou começar até apresentando o último trabalho que vocês realizaram aqui, né? Primeiro do Levi, Capial, esse é de 2014 mesmo, né, Levi? Isso. Esse é um disco de canções, né? De músicas autorais, parceria, né? Convidados também. Legal. E o do Paulo também, o último, esse já é de 2013, né? Alto Grande. Alto Grande, lancei no final de 2013. Esse aí é um disco que eu procurei juntar de uma forma assim mais intensa o caos com a música. Legal. Agora sim, vocês dois têm duas carreiras, né, bem longas aí, trabalhando com a música caipira, né, várias produções. Como que começou essa parceria de tocar junto, né, o Levi e Paulo aí? O Levi a gente se conhece já há um bom tempo e nós temos algumas coisas em comum, né? Acho que a principal delas é que a gente nasceu no dia 1º de abril, não do mesmo ano, né? O Levi deve ser uns 400 anos mais velho que eu. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente teve muita afinidade foi virando uma amizade muito grande, né? E as músicas que eu gosto, ele gosta também, e acabam participando do trabalho do outro. Eu não sei se precisar o tempo, mas acho que são uns 14, 15 anos, será? Por aí. Agora, violeiro bom mesmo não só toca viola, canta, tem que saber contar causo também. Queria que vocês aproveitassem e contassem um causo pra gente. Então, por exemplo, nós estamos agora próximos passamos, né, o Dia dos Pais, né? Meu pai é uma referência para mim, sabe? Assim, até o Paulo, já contei umas coisas pro Paulo, assim, frases homéricas assim do meu pai. E meu pai gosta muito de pescar também, né? Um pirangueiro, um pescador, ensina a gente a pescar, né? Naquele tempo que ele ia no remo ali, né? Pescava e tem uns acontecimentos com meu pai. E meu pai não mente, né? Ao contrário da gente, que também não mente. Ainda mais gostando de pescaria. É umas coisas que nem outra coisa também que aconteceu com ele, pescando à noite, pescou um morcego. Como é que pesca o morcego? Pescou um morcego, porque você fica jogando, você joga, né? Tem uma coisa que a molecada faz, até na cidade mesmo, vai ficar fazendo assim com uma vara de pesca, uma vara de bambu para chamar morcego, né? E o morcego veio, né? Então acho que ele estava pegando tanto peixe aquele dia, pegou o morcego, né? E foi uma luta, né? Porque o peixe você luta para tirar da água, ele lutou para tirar do ar, né? Mas daí ele levou aquele morcego, assim, pego para um amigo dele para provar, né? Olha aqui que eu peguei. O cara, de onde você tirou isso? Ele falou, da água. Aí o Paulo estava em casa e meu pai contou isso para ele. O Paulo falou assim, mas isso é história de pescador, né, seu Ramiro? Ele falou, claro, eu estava pescando. Então não tem jeito. Essas coisas que populares, as pessoas contam, ditados, você entra num lugar, sempre são coisas que você guarda e no decorrer de você se apresentar em palco, assim, é muito natural, você vai meio que seguindo o rumo da prosa, né? E vai vindo essas histórias. Isso é uma coisa interessante, né? Porque enquanto músico você tá lá com a viola, aprende a afinar, aprende a tocar, fazer os acordes, aí vai desenvolvendo, né, as melodias, mas essa coisa de contar a história não tem escola, né? Acho que essas contações de história também, a pessoa tem que, primeiro, ouvir muito, né? Que nem a gente tem muita curiosidade para ouvir as pessoas e acabar processando isso, e aquela história que ele conta um conto, aumenta um ponto, a gente conta sempre do nosso jeito. E está tendo um movimento muito grande de encontros internacionais de contadores de histórias, gente do mundo inteiro, porque eu acho assim que com esse mundo de hoje, a gente está sentindo a necessidade de se encontrar para contar história, né? Em vez de ficar grudado numa máquina, as pessoas se encontrarem e contarem história um para o outro. Então essa é uma arte que vem florescendo bastante, e os violeiros, né, como gostam muito de contar caos e vai sempre para a roça, conhece muita história, a gente vai passando isso para frente.
foice, com essa foice eu não trabalho. Minha mão tá calejada da viola e do baralho. Aie. Danada dessa viola, uma desfeita ela me fez. Danada dessa viola, uma desfeita ela me fez. Por causa dessa danada, eu já dormi no xadrez. Aie. Joguei o meu baralho por detrás da sacristia. Eu joguei o meu baralho por detrás da sacristia. Até São Pedro admirava do camaço que eu trazia. Aie. De pau de pinheiro, minha viola bonita feita de pau de pinheiro. A viola me distrai, baralho me dá dinheiro. Aie. De jacarandá, minha viola de pinho, braço de jacarandá. Se a viola tivesse olho, ela me ajudava a chorar. Aie. Quem me vê aqui cantando vai dizer que eu não trabalho. Quem me vê aqui tocando só dirá que eu não trabalho. Minha mão tá calejada da viola e do baralho. Aie. Balão vermelho, pintado de amarelo. Menina balão vermelho, pintado de amarelo. Cê fala de casamento, ai ai ai, com a moça bonita eu quero. Cê fala de casamento, ai ai ai, com a moça bonita eu quero. Arara comeu pequeno, não sei eu se comeu não. Arara comeu pequeno, não sei eu se comeu não. Debaixo do piquezeiro, ai ai ai, tem muito pique no chão. Debaixo do piquezeiro, ai ai ai, tem muito pique no chão.
pintado de amarelo. Menina balão vermelho, pintado de amarelo. Me fala de casamento, ai ai, com a moça bonita eu quero. Me fala de casamento, ai ai, com a moça bonita eu quero. Arara comeu pequeno, não sei eu se comeu não. Arara comeu pequeno, não sei eu se comeu não. Debaixo do piquezeiro, ai ai, tem muito pique no chão. Debaixo do piquezeiro, ai ai, tem muito pique no chão. Debaixo do piquezeiro, ai ai, tem muito pique no chão. Agora outra coisa interessante aí, eu já ouvi falar muito disso, é que a viola é um instrumento muito ciumento aí. De quem começa a tocar a viola acaba largando outro instrumento, se toca outro instrumento, porque chama muita atenção a viola e você acaba meio que se apaixonando por ela. É mais ou menos por aí, vocês dois tiveram relações assim no sentido de estar tocando violão, depois ir para viola, ou guitarra e ir para viola? Primeiro os mais bonito? Os mais bonito. Para. Vai ser duro. Vai ser duro. Bom, no meu caso, eu tocava violão e guitarra. Eu sou mais velho que o Levi, então quando eu era mais novinho assim, né? Obrigado. Eu tocava rock and roll também, ou música brasileira, eu tocava choro, tudo. Até que eu fui morar no sertão de Minas, um lugar chamado Urucuia. E lá pro sertão eu sabia que o instrumento que tinha muito lá era viola, mas eu não tocava viola, eu tocava violão. Eu levei a viola para lá. E lá eu conheci grandes mestres, um deles é o Manuel de Oliveira, que inclusive foi quem ensinou essa música que a gente apresentou no programa, o Arara Comeu Pequi. E o seu Manuel, ele me ensinou várias coisas sobre a viola, como trazer o sertão para dentro da viola. E quando eu voltei para São Paulo, eu morava em São Paulo, eu tinha a viola, a guitarra e o violão, tocava tudo ao mesmo tempo. Mas a viola, ela foi cada vez mais empurrando os dois para o lado, até que eu garrei na viola. Levi, foi mais ou menos parecido contigo? Não, um pouco diferente. Eu comecei tocando violão popular, assim. Eu fiz um curso assim rápido de violão clássico, mas aí a professora não aguentou eu não. Ela já, né, falou, você não tem jeito, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E eu morando em cidade grande, eu desprendi um pouco dessa coisa da cultura, da minha cultura de raiz mesmo, da minha origem, né? E eu fui através da música regional, não através da música raiz, essa música caipira, através dela também eu voltei para minhas origens e peguei a viola, né? E quando eu peguei a viola, eu percebi que ela é um instrumento mais despadronizado. O violão tem mais padrão, mais escola. E a viola não, tem várias violas, várias afinações. Eu me encantei também pela descoberta, é um instrumento interessante que você pega ele, vai tocando e como ele é despadronizado, você vai arrumando, conseguindo uns caminhos que você não está acostumado e começa a compor. Então eu comecei a produzir muito depois que eu peguei a viola. Você vai dando a sua cara ali pro instrumento. Então, isso que é legal. Ela não tem nem essa exigência, né, de você seguir uma coisa, né? E o mestre, a coisa do caso do Paulo. Paulo fez a leitura lá das coisas que ele se encantou, buscou uma região que tem uma história muito grande, rica, né, cheia de... Eu sou assim, eu sou meio chupim, eu vejo ele tocar, eu gosto do jeitinho que ele está tocando, eu tento fazer. Eu vejo o outro tocar, eu tento fazer. Então eu vou pegando a técnica dos outros e tentando melhorar a minha, é assim que eu sou. Então eu não tenho um mestre, assim, eu já toquei com grandes violeiros, assim, o Gedeão da Viola, já acompanhei ele, que é um grande violeiro tradicional, no começo, assim, isso me ajudou muito, né, porque é um cara que domina toda a história da música raiz, né. E músicos regionais, né, assim, que toca música mais misturada, assim, que toca seresta, toca samba, toca música latina, então eu misturei um pouco, meu trabalho é assim, meio tudo misturado. Muito bem. Agora, bom, se a viola é o nosso expoente aqui da música caipira, tem um outro instrumento bastante interessante que é muito comum, na verdade, nos Estados Unidos, na música caipira deles lá, que é o banjo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse instrumento. Roda aí. Estou aqui com esse instrumento aqui, o banjo, um instrumento curioso, né? Como o pessoal costuma dizer, é um pandeiro com um braço de violão. E o banjo, ele foi, claro, né, que ele foi desenvolvido com outras tecnologias. Hoje ele tem toda uma armação aqui de ferro com madeira dentro. Tem essa pele aqui de nylon, que é como se fosse uma pele de bateria, de pandeiro, como eu já disse. Temos aqui o braço. Tem uma curiosidade também, que tem uma corda aqui, como se fosse uma corda simpática, né, que a gente chama, que ela fica suando praticamente o tempo todo, que é uma
o caso da cítara também, que tem várias cordas, ela sai do meio do braço aqui, né? Tem uma tarraxinha aqui, ela atarrachada aqui, e a gente prende a corda, e a corda tem toda ela faz a diferença nesse instrumento mesmo, que é o banjo de 5 cordas. A grande diferença técnica desse instrumento para qualquer outro instrumento é essa cordinha que quebra na cabeça da gente, porque a gente está acostumado sempre do grave para o agudo e tem essa cordinha mais aguda aqui em cima, não, ó. Então na realidade seria Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Então ele é um instrumento que está numa tessitura média. Na mão direita a gente usa aqui 3 dedeiras, né, que é para adquirir volume, né, um pouco mais de agilidade, né. O banjo a gente costuma encontrar ele mais na música americana, né, a música de bluegrass, né, que é a música de campo, né, americana, a música rural, né. É um estilo de música normalmente vivo, né, com temas assim bem rápidos. Para quem tiver interesse em aprender o banjo, claro que tem que gostar muito, né? Porque não é um instrumento fácil. A gente está acostumado com instrumentos de cordas aí que tem toda uma relação simétrica, né? O banjo é um instrumento assimétrico, a gente pode dizer assim, que tem essa cordinha aguda no topo aqui. E ele demanda muita técnica, porque o tempo todo é dedilhado, entendeu? Mesmo no acompanhamento a gente faz dedilhado. Bom, e a gente conversou aqui no último bloco, né, de como que a viola está inserida, né, nas tradições culturais aí, né, e eu separei um documentário interessante para a gente assistir na nossa indicação de hoje, que fala um pouquinho dessa inserção da viola em tradições típicas regionais. Vamos conferir um trechinho e a gente já volta para conversar. Nós tivemos uma passagem certa vez que foi interessante. Estávamos lá em casa, estava tendo um churrasco e tinha uma viola encostada na árvore assim. E o vento que assoprava, num momento de silêncio nosso lá, que a conversa estava curta, o vento assoprou e bateu nas cordas. As cordas começaram a tinir, parecia uma resposta de uma folia de reis. O mesmo som que uma folia de reis faz, em voz, os cantadores, o vento batendo naquele dia na corda da viola, mostrei ainda, falei, ah, parece uma cantoria. Pode bater na corda, da corda mais grossa para mais fina, são as vozes dos cantadores. São 5 vozes, que é equiparado com as cordas da viola. Entendeu? Da mais grossa para mais fina. E é interessante, isso aí é o que o vento disse para nós aquele dia. Foi bonito. Tá aí, muito interessante o documentário Reis, produzido pelo Mário de Almeida e que conta um pouquinho da inserção da viola na folia de reis. Aí eu ia perguntar para vocês se vocês tiveram experiências já de trabalhar com a música, né, com a viola, nessas tradições regionais, até folclóricas às vezes. Bom, no meu caso, quando eu fui morar no sertão de Minas, eu encostei no Seu Manuel, né, e a mais grande parte do meu aprendizado foi em folia de reis. Porque, principalmente nos lugares mais afastados, a folia de reis ela sai no dia 25 de dezembro, que é quando nasce Jesus,
e vai andando, cantando de casa em casa que Jesus nasceu, e só para no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, né? E a folia só anda à noite, porque os reis magos se guiavam pela estrela do Oriente. Então, aqui a folia mantém essa tradição, aqui no sertão, né? De andar só à noite. E de dia a folia para poder passar o dia, descansar, esperar a estrela sair de novo para poder seguir o caminho. E quando parava durante o dia, aí você aí conversava, ouvia os causos, aprendia o ponteado de viola, os toques de viola, mas nesse descanso da folia. E depois tocando, né? Tocando as toadas de reis e as danças todas que se fazia, como o quatro e o lundu. Então, a minha formação de viola é totalmente dentro de uma folia de reis. E até bastante interessante, né, Levi, essa questão da viola sempre também estar contando histórias, né, e essas nas rodas também, né, e você, de alguma maneira, tentar manter essa tradição através justamente da música, de contar histórias e cantar histórias, né? Essas tradições, assim, de manifestações, digamos assim, religiosas, né, além das outras tradições também de colheita, né, tinha motivos, né, em que as pessoas, assim, ligadas ao campo, faziam suas festas, né, e usava a viola. Eu acho que grande parte disso, de alguma forma, diminuiu muito, né, porque a gente percebe, né, que já não tem tantas, que nem a folia que eu presenciei, saí com a folia, fiz música em homenagem, gravei no meu disco, ela já não existe mais. É uma folia aqui de Pongaí ali, que chama Folia dos Duartes, porque a família que cuidava da folia. Então, esses acontecimentos assim, alguns costumes, algumas manifestações também correm o risco de acabar, porque até o próprio linguajar, o jeito que se usava para dizer as coisas também, e, né, o caso do cururu de improviso é uma coisa que a gente teme, né? Não estou dizendo que acabou, tem muito ainda. E a gente tem fé que não acabe. Como tem muita folia, muita ainda festas assim, catira, né? Tem muitos lugares ainda que mantém catira e outras coisas. Mas a gente teme, né? A gente fica meio assim, porque geralmente eram as pessoas mais idosas, né? Às vezes os filhos, né, Paulo? Não sei, eles não... Porque era muito passado também, assim, o filho, né? Assumiu a função do pai dentro da folia, aquelas coisas. A gente fica meio assim... Tá mudando, né? Tá mudando, né? Então... E aquela coisa da história também passada de pai para filho, né? E de histórias contadas, né? Você não vai estudar sobre isso na escola, não. É o seu avô que vai te contar a história, né? Então, tem toda uma outra maneira de ser passada essa cultura, né? Até nesses encontros de contadores de história, eles estão dizendo que tem, como existe a literatura, existe a oratura, que é aquela coisa que é transmitida, uma história que é transmitida pela oralidade, não nada escrito. Levi, nosso tempo está acabando, mas eu sei que você preparou uma música especial para fechar o programa aqui, que seria contar um pouquinho da história dela, né? Isso, essa música chama Canto Cego, até um nome, né, um nome meio contraditório, Canto Cego, uma coisa meio estranha, mas é assim. Eu estava ouvindo um disco de um amigo, um grande compositor, cantador, que é o Pereira da Viola, e tem uma música lá que falava que o cara aposentou a viola. Né, tipo assim, ela estava muito cansada, muito judiada, né, e já não estava conseguindo afinar, uma viola muito antiga, ele pegou e aposentou ela. Aí eu achei muito bonita essa canção, mas daí minha cabeça começou a pensar umas coisas sobre uma viola abandonada, mas por problema do tocador. O tocador tinha uns traumas, umas coisas que ele não resolvia, e ele de alguma forma descontou naquela que dava tudo de bom para ele. Né, que caminhava com ele, que tirava ele da angústia, né, porque a gente tem muito isso daí de guardar todas as coisas da gente dentro do bojo da viola, além da natureza, como o Paulo falou, também as nossas dores, a gente traduz isso de uma forma mais bonita, assim, junto com a viola. Né? Então foi assim que eu fiz essa canção, não inspirado, mas né, aquilo me conduziu. Né? Então, o Canto Cego é isso, é uma viola encostada no canto cego, num prego lá da sala. Muito bem. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui, a visita que vocês fizeram pra gente, né? E muito boa sorte aí com o trabalho de vocês. Muito obrigado, eu fico muito agradecido. Eu também, muito bom estar aqui com você, com o povo aí de casa, né? Muito bem. Espero que a gente volte aqui, se você convidar. Portas abertas aí sempre, muito bem. Bom, para você que está em casa, eu deixo meu forte abraço, lembrando que nesse programa está disponível na internet também e tem música extra que o Paulo gravou lá pra gente também. Tchau! Varanda dos seus sonhos eu fui a rede, matei a sede da sua alma. Eu fui a calma, eu fui o colo, eu fui o ombro, estrela da guia.
Contigo eu fui criança, entrei na dança, eu corri mundo, corri folia, com sol e chuva, de noite e de dia, foi na tristeza, foi na alegria. Ainda não desfez o nó, nem conseguiu limpar o pó da voz que cala. Há tempo me esqueceu num prego, eu fico lá no canto cego da sua sala. Da varanda dos seus sonhos eu fui a rede, matei a sede da sua alma. Eu fui a calma, eu fui o colo, eu fui o ombro, estrela da guia. Contigo eu fui criança, entrei na dança, eu corri mundo, corri folia, com sol e chuva, de noite e de dia, foi na tristeza, foi na alegria. Ainda não achou seu sul, mentira esse tudo azul, com tanta mágoa que transbordou no coração de um pescador de ilusão. As muitas águas da varanda dos seus sonhos eu fui à rede,